Olá, de volta com a Lei de Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Minas Gerais, a Lei Complementar número 59/2001. Vimos, na aula passada, o artigo 5º, que trata dos requisitos de criação e instalação de uma comarca. Aula importantíssima. Quem quer passar no concurso do TJ, quem precisa virar servidor público do Tribunal de Justiça, tá? Não pode deixar de estudar e relembrar sempre o artigo 5º, a nossa aula. E o artigo 6º, ele tem essa correlação, Ele está relacionado à criação ou à instalação de uma comarca, tá? Porque vejam só o texto da Lei de Organização e Divisão Judiciárias, no seu artigo 6º, que também foi modificado, pela Lei Complementar 135/2014, Entregue a documentação a que se refere o artigo 5º, o Corregedor-Geral de Justiça fará a inspeção local e apresentará relatório circunstanciado dirigido ao órgão competente do Tribunal de Justiça, opinando sobre a criação ou instalação da comarca. Antigamente, o texto do artigo 6º falava, que o relatório seria dirigido à Corte Superior do Tribunal de Justiça, Eu já expliquei isso para vocês, qual foi a grande modificação, vamos dizer assim, em termos de quantidade de modificação, Qual foi a grande modificação em termos quantitativos, melhor dizendo, tá? Feita aí pela Lei Complementar número 135/2014. Tirou a expressão Corte Superior e colocou a expressão, órgão competente do Tribunal de Justiça, ou seja, não vai ser mais a Lei de Organização e Divisão Judiciárias que irá decidir qual é o órgão. Isso vai estar no regimento interno do Tribunal de Justiça e a gente vai ver isso lá no regimento interno, lá nas aulas sobre o regimento interno, tá? Como eu já disse anteriormente também, eu não vou mencionar qual é o órgão competente do Tribunal de Justiça para que a aula não fique desatualizada, porque depois eles atualizam, depois eles modificam o regimento interno, aí eu tenho que voltar aqui e gravar e regravar novamente, qual que é esse órgão competente, tá? Mas é o órgão mais importante do Tribunal de Justiça. Quem já estudou aí para o Tribunal de Justiça, quem já até mesmo percorreu o curso antigo aí já sabe qual órgão que eu estou falando já, tá? Mas enfim, então eu tenho aí essa questão da entrega da documentação necessária. A documentação necessária para quê, professor? Ora, a documentação, por exemplo, que comprove o atendimento dos requisitos mínimos para a criação. 18 mil habitantes na comarca, mais de 13 mil eleitores, Pelo menos ali 400 feitos, 400 processos ano, não tem todos os requisitos, os critérios, eu não preciso comprovar documentalmente os requisitos para a criação de uma comarca e também, gente, os requisitos de instalação. Por que fala inspeção aqui também? Ora, porque no caso da instalação da comarca, o requisito não é a existência de um edifício público com capacidade para fórum, delegacia de polícia, cadeia pública e quartel do destacamento policial. Nós não vimos isso na aula passada? Peraí, quem que vai lá dar uma olhada, dar uma averiguada, fazer uma inspeção local para ver se realmente, eu tenho esse edifício público de domínio do Estado, esse edifício aí de domínio do Estado, tá? Com a capacidade para ter esses serviços, tá? Então é por isso, que quando a gente fala de instalação, a instalação da comarca está relacionada, na verdade, com essa inspeção. Já a criação da comarca, eu estou falando do relatório, faltou um acento aqui, agora que eu vi, entendeu? Então aqui, relatório. Então, seguindo o nosso esquema aqui, entrega da documentação à corregedoria, tá? Inspeção ou relatório. Por que é inspeção ou relatório? A inspeção está relacionada à instalação. O juiz, o corregedor, ou então a gente vai ver mais à frente, tá? Um juiz auxiliar da corregedoria, tá? O corregedor ou um juiz auxiliar da corregedoria, por delegação do corregedor, vai lá na comarca verificar se existe realmente o edifício público de domínio do Estado, com capacidade para fórum, delegacia de polícia,
cadeia pública e quartel do destacamento policial, tá? Ah, se for a criação, peraí, eu tenho que fazer um projeto de lei complementar. E esse projeto de lei complementar de iniciativa privativa do Tribunal de Justiça vai ser o presidente do TJ quem vai encaminhar esse projeto de lei complementar para a Assembleia, tá? Esse projeto de lei complementar de iniciativa privativa do Tribunal de Justiça, ele precisa ter ali argumentos, ele precisa ter um embasamento. Ora, o embasamento ele vem sobretudo do relatório do corregedor, tá? Perceba um detalhe que a gente já começa, né, a vislumbrar aqui, ó. Sempre que a gente falar do corregedor, em regra, o foco de atuação do corregedor, da corregedoria, é a justiça de primeira instância. Então, se eu estou falando da criação de uma comarca ou da instalação de uma comarca, tem que ter a participação do corregedor. É por isso que eu vou entregar a documentação à corregedoria. Aí o corregedor ou elabora o relatório, no caso da criação da comarca, ou determina a inspeção ou faz a própria inspeção lá na comarca para ver se existem os requisitos de instalação, tá? Então, ó, criação da comarca, eu já falei isso para vocês, projeto de lei complementar, Assembleia Legislativa, um projeto de lei complementar de iniciativa privativa do Tribunal de Justiça. Somente o presidente do TJMG é quem pode encaminhar esse projeto de lei para a Assembleia Legislativa. Então, ó, um deputado estadual não pode ser autor de um projeto de lei que peça a criação de uma comarca. É um projeto de iniciativa privativa do presidente do TJ, tá? E caso a comarca já tenha sido criada, né? Eu preciso ter a sua instalação. Aí, quando eu falo da instalação, primeiro a inspeção do corregedor, para verificar, ou então, né, por delegação de um juiz auxiliar da corregedoria, a gente vai ver mais à frente, né, para verificar se existem os requisitos mínimos de instalação. O edifício público, com capacidade para fórum, delegacia de polícia, cadeia pública, quartel do destacamento policial. Estou repetindo mesmo, gente, para gravar aí na cabeça de vocês, tá? E aí é o seguinte, ó, vai ser expedida uma resolução pelo Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça vai expedir uma resolução e essa resolução, ela determina a instalação. Não é o ato que formaliza a instalação em si, tá? A formalização da instalação vai ser através da expedição de uma portaria pelo presidente do Tribunal de Justiça. É a portaria do presidente do TJ que vai designar a data, a hora, a solenidade de instalação daquela nova comarca. Ah, professor, mas onde que está isso? Ó, isso aqui são as entrelinhas, a gente vai ver tudo isso aí nos dispositivos do artigo 6º, mas era uma das coisas, um dos trabalhos que eu tinha lá no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Ao longo, né, da minha atuação lá no TJ, eu era responsável por alimentar o sistema que justamente, né, fazia todo o registro histórico das comarcas, da criação das comarcas, da instalação das comarcas, né? Participei ativamente aí junto com a equipe da Secretaria de Planejamento do TJ à época, né? Então, Secretaria de Planejamento, não sei se já mudou o nome ou não, mas a gente fazia justamente isso, né? A gente pegava todo o histórico de todas as comarcas, né? Alimentava o sistema, quando que a comarca foi criada, quando que a comarca teve a sua instalação autorizada, determinada por uma resolução, quando que foi a data efetiva, né, a portaria que efetivou, quando eu tive ali a solenidade. Então, ó, foi algo muito trabalhoso, tendo em vista a quantidade de comarcas existentes no estado de Minas Gerais, mas algo também muito gratificante, que me deu muito conhecimento aí da organização judiciária do estado de Minas Gerais, tá? Tive o prazer de não apenas visitar algumas comarcas, né, as mais importantes ali, ó, mas principalmente de conhecer comarca por comarca, né? Fazendo esse trabalho aí, tudo bem, um trabalho mais de registro histórico, um trabalho, né, mais aí de pesquisa. Para vocês terem ideia, eu ia até no Arquivo Público Mineiro. Até lá no Arquivo Público Mineiro eu ia coletar dados, ia na imprensa oficial, correr atrás de todo o histórico aí, né, da criação e da instalação das comarcas no estado de Minas Gerais, tá? Então foi um período longo ali de trabalho, 6, 7 meses de trabalho, não me lembro bem agora, mas muito proveitoso. Aprendi muito, não só, né, com tudo que eu estava ali lendo, mas principalmente com a equipe do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, tá? Então, ó, isso aqui basicamente é a esquematização do artigo 6º, parágrafo 1º a 4º. Vejam só os parágrafos aqui, ó.
Parágrafo 1º. Se o órgão competente do Tribunal de Justiça decidir pela criação da comarca, lá no regimento a gente vai ver qual é o órgão competente, muita gente já sabe qual é, elaborará projeto de lei complementar e o encaminhará à Assembleia Legislativa ou, se decidir pela instalação, expedirá a resolução determinando. Então, criação, PLC, ALMG, é isso que vocês têm que lembrar. Instalação, resolução do TJMG, tá? Então, atenção por parte do órgão competente, quase que eu falo o nome do órgão agora. Parágrafo 2º. Determinada a instalação, o presidente do Tribunal de Justiça designará a data para a respectiva audiência solene, que será presidida por ele ou por desembargador especialmente designado. Portaria do presidente, determinando, formalizando a data, o horário, a solenidade de instalação. É ele, presidente, quem estará presente representando o Tribunal de Justiça? Ele vai mandar um desembargador delegar isso, a representação para um desembargador. Ele pode delegar, percebam aí, será presidida por ele ou por desembargador especialmente designado, tá? Parágrafo 3º. Será lavrada a ata da audiência em livro próprio e dela serão feitas cópias autenticadas para remessa ao Tribunal de Justiça, à Corregedoria Geral de Justiça, ao Tribunal Regional Eleitoral, ao Governador do Estado e à Assembleia Legislativa, destinando-se o livro à lavratura de termos de exercício de magistrado da comarca, Então eu tenho lá esse livro, eu tenho um livro que inclusive a primeira página dele, é a ata de instalação da comarca, a ata dessa audiência, que formaliza, que certifica que a comarca foi instalada naquele dia, tá? E aí esse livro da magistratura, que existe em cada comarca, ele vai servir também para colocar ali o nome de todos os juízes que passaram por aquela comarca ao longo da história. Era justamente nessa documentação aqui, muitas vezes, que eu estava debruçado lá no TJ fazendo esse trabalho de pesquisa, para ter esse registro histórico, para alimentar o sistema do TJ no tocante a todo esse registro histórico, tá? Então, determinar, será lavrada a ata de audiência em livro próprio e delas serão feitas cópias autenticadas para remessa ao TJ. Óbvio, o TJ tem que ter isso guardado lá. Corregedoria também, vai ali atuar sobretudo perante a Justiça de Primeira Instância. Tribunal Regional Eleitoral, TRE. O TRE também precisa ser comunicado da instalação da comarca, precisa ter essa formalização lá junto ao TRE. Ao Governador do Estado, questão natural também, afinal de contas é a instalação no Estado do qual ele é governador. E na Assembleia Legislativa, gente? Afinal de contas a Assembleia Legislativa criou. Mas para o trabalho ficar completo, vamos dizer assim, falta o quê? A instalação. Então é por isso que eu, obviamente, vou comunicar todos esses órgãos aí, o TJ, aqui é o TJ segunda instância, está acontecendo lá na comarca, a ata está lá na comarca, na primeira instância. Vai uma cópia da ata de instalação, da ata da solenidade de instalação aí para o TJ, para a Corregedoria, para o TRE, para o governador e para a Assembleia Legislativa, tá? Parágrafo 4º. Instalada a comarca e especificados seus distritos judiciários, a gente viu uma comarca dividida em distritos judiciários e dependendo pode até mesmo ser subdividida em subdistritos judiciários, Instalada a comarca e especificados seus distritos judiciários, ficarão automaticamente criados os seus serviços notariais e de registro. Então eu preciso ter aqui os serviços notariais e de registro da comarca sendo automaticamente criados a partir do momento que eu tenho a instalação de comarca. Professor, o que é isso? Serviço notarial de registro? Gente, os cartórios extrajudiciais. Eu não tenho o cartório de registro de imóveis, o cartório de registro de notas, O serviço notarial, o tabelionato, como muitos conhecem aí em termos práticos também e até mesmo em algumas legislações do ponto de vista formal, Então, o parágrafo 4º determina, uma vez instalada a comarca e especificados os seus distritos, ficarão automaticamente criados os seus serviços notariais e de registro. Aí vem o artigo 5º, o parágrafo 5º, do artigo 6º. Só que o parágrafo 5º do artigo 6º, propositalmente, serão cenas do próximo capítulo. Então, na nossa próxima aula da Lei de Organização e Divisão Judiciárias, nós vamos finalizar o artigo 6º, falando a respeito dos requisitos, e de como vai ser a definição, a instalação
desses serviços notariais em uma determinada comarca, né? Existem comarcas que precisam de mais cartórios extrajudiciais do que outras, é uma questão natural. E a lei vai disciplinar isso a partir do parágrafo 5º. Mas aí é o nosso próximo encontro, nossa próxima aula, porque eu vou esquematizar aqui, né, essa questão do parágrafo 5º com vocês. Obrigado, até o nosso próximo vídeo então, para finalizarmos o artigo 6º da Lei de Organização e Divisão Judiciárias. Antes disso, né, gente, pessoal perguntando aí, ó, a apostila que está sendo vendida pela Editora Atualizar, essa apostila aqui, ó, tá? Ela tem, né, não só a legislação sobre a Lei de Organização e Divisão Judiciárias, mas todos os comentários. Eu comentei dispositivo por dispositivo, como eu sempre faço aí em todas as publicações para o Tribunal de Justiça. Quem já é meu aluno aí desde 2004, 2005, sabe que eu sempre trabalhei dessa maneira, né? Pego ali o dispositivo, comento o dispositivo e assim por diante, assim como nós estamos fazendo aqui no YouTube, né? Então quem quiser adquirir aí a publicação, até mesmo para ajudar a Editora Atualizar, fica à vontade. Professor, está demorando um pouquinho para chegar às vezes. Gente, isso está acontecendo mesmo, tá? A gente está num momento aí, ó, onde as gráficas não estão conseguindo atender toda a demanda, toda a necessidade aí por conta da crise como um todo, né? Por conta da falta de insumos muitas vezes para a produção, tá? Mas isso aí já está sendo regularizado à medida que o mercado, vamos dizer assim, e o próprio setor, ele está se recuperando, tá? Então, ó, peço desculpas aí se eventualmente tenha acontecido algum tipo de atraso, mas não se preocupe, a sua apostila está sendo postada, ela está sendo enviada, tá? A Editora Atualizar, ela sempre prezou muito aí, ó, pela maior agilidade possível e principalmente que você receba o melhor material possível, tá? Então, ó, se porventura você teve esse tipo de problema, tá? É uma questão momentânea, daqui a pouco aí, eu acho que nos próximos dias isso já deve estar regularizado, ok? Bem, então, ó, finalizando agora efetivamente, no nosso próximo encontro daremos continuidade ao artigo 6º da LC 59/2001.